Olha, hoje vamos falar, gente, sobre um mês importantíssimo de combate ao câncer de mama. Pamela Domingues foi conferir alguns projetos que dão suportes a quem tem a doença e vamos conversar com o Dr. Felipe Ades, que é oncologista. Vamos falar sobre o Outubro Rosa, sobre o câncer de mama. E esse apoio desses projetos é primordial também, né, doutor? Seja bem-vindo. É fundamental. Obrigado por ter me convidado mais uma vez. É sempre um prazer estar aqui. Meu. Mas esse projeto anual é até interessante, porque lembra que as pessoas têm que fazer anualmente seus exames. E o exame da mamografia é fundamental para a gente controlar e reduzir a mortalidade por esse tipo de doença. Gente, não é que a gente hoje está vendo mais casos de câncer de mama só. É que o diagnóstico está sendo feito muito precocemente, coisa que há poucos anos atrás até não se tinha nessa conscientização, né? Exato. Fica parecendo que está aparecendo mais casos, mas existem várias causas e as causas, curiosamente, são boas, né? A gente já controlou muitas doenças, a gente não tem mais doenças infecciosas. As pessoas vão vivendo mais e a gente tem mais métodos para descobrir as doenças. Então parece que tem mais casos, mas é por um bom motivo, digamos assim. É um diagnóstico sendo de uma forma precisa, precoce, né? Precoce. Exato. Vamos ver a matéria da Pamela? Olha lá, rodou. Começou o Outubro Rosa, o mês mundial da luta contra o câncer de mama. Você sabia que esse é o câncer mais comum e o que mais mata mulheres em todo o mundo? Quanto mais cedo o diagnóstico, maior a chance de cura da doença. Por isso, a importância dessa campanha. Hoje nós vamos conhecer a história de algumas pessoas que criaram projetos que ajudam a prevenir o câncer de mama e a melhorar a qualidade de vida de quem enfrenta essa doença. Valéria Baracate é jornalista e psicóloga. Ela já enfrentou mais de 10 cirurgias durante sua luta contra o câncer de mama, que felizmente hoje está curado. E foi durante esse tratamento que ela percebeu que faltava informação para as mulheres. Foi aí que surgiu a ideia de criar um Instituto Arte de Viver Bem. Qual que é o objetivo desse instituto? É de tudo um pouquinho, né? Então a gente passar informação, né? Você tem que educar a população. Além do que a gente também trata o paciente na ponta, indo aos hospitais, né? Quando não com o nosso ônibus itinerante, indo nas comunidades, empresas. E é legal porque você passa informação, você interage com a população, né? Ao mesmo tempo que você passa muita informação, você vê naquele momento se a mulher está há mais de um ano sem ir ao ginecologista, por exemplo. Então a gente pega a ficha e faz um encaminhamento. Em que momento durante o seu tratamento você decidiu abrir um instituto? Eu já comecei a dar palestra em 2006. Comecei a dar palestra, viajei pelo Brasil todo, já com o projeto Autoestima. Um advogado amigo meu, Paulo Moraes, que até hoje é do conselho do Instituto, falou: Valéria, você precisa organizar isso, né? Isso depois de uns 2 anos. Monto um instituto, porque eu fazia eventos beneficentes e usando sempre a minha empresa. Ele falou assim: você está gastando muito dinheiro, você pensa que não, mas está gastando muito dinheiro. Então, monto o instituto e separa. E daí eu passei a doar uma parte para o instituto. Então, daí eu falei assim, como precisa de muita informação, eu vou, as minhas palestras, uma parte, 50%, às vezes 70%, quando precisava muito dinheiro, eu doava pro instituto. Então foi assim, para formalizar, em 2009 nós começamos a trabalhar, já lançando o site, cartilhas. Em que momento profissional você estava quando você descobriu o câncer? Você teve que abrir mão de alguma coisa? Eu ia cobrir minha segunda Olimpíada, eu tinha já feito a cobertura pela CBN de Sydney. Foi tão prazeroso que eu falei assim, eu vou fazer a de Atenas. Então eu ia fazer para 3 veículos e tudo amarrado, eu feliz da vida, eu estava num momento de extrema felicidade e daí veio o diagnóstico. Eu devolvi a passagem, devolvi a credencial, liguei para os parceiros e falei assim, olha, acabou. Os patrocinadores, falei, ó, acabou porque agora tenho que priorizar o meu tratamento. Como que foi para a mulher, Valéria, diagnosticada com câncer de mama, lidar com a profissão de jornalista? Foi muito difícil, porque eu quis ir para uma empresa, né? Apliquei, entrei no processo de seleção e, assim, na primeira eu já estava assim, olha, pode trazer a documentação e passar pelo exame médico.
né? Então é essa fase final, porque já estava aprovada. Então eu passei pelo exame médico e a hora que eu contei que eu estava já terminando o primeiro ano, mas falando assim, olha que orgulho de mim, eu estou terminando o primeiro ano de tratamento. Terminei já o primeiro ano de tratamento, tal, daqui para frente vai ser muito fácil, congelar a vaga. Daí eu tentei na segunda empresa, né? Aconteceu a mesma coisa. Aconteceu a mesma coisa. Então, é uma coisa impressionante. O pior câncer não é aquele que atinge a pele, é aquele que atinge a tua alma. Durante o tratamento do câncer de mama, muitas mulheres passam por um processo cirúrgico chamado mastectomia, que remove um ou ambos os seios de forma parcial ou completa. E muitas mulheres que passam por esse procedimento ficam com grandes cicatrizes e algumas chegam a perder o mamilo. E foi justamente pensando em devolver a autoestima para essas mulheres que nasceu o projeto A Favor da Vida. Christian, o que te motivou a criar esse projeto? Teve uma cliente que me chamou para fazer uma tatuagem, que ela tinha mal de Parkinson e ela era alérgica à penicilina. Aí ela resolveu tatuar no braço, onde geralmente dão uma medicação para poder avisar, né? Como se fosse uma carteira, um certificado, alguma coisa assim. Eu conversei com ela e ela não tinha condição financeira de fazer a tatuagem. E eu peguei, desliguei, parei de conversar com ela, só que aquilo ficou me corroendo, bem dizer. Aí eu voltei, conversei com ela, dei a tatuagem para ela e fui procurando ver onde que eu poderia ajudar as pessoas. Aí foi onde começou a vir o projeto. E como que é a tatuagem? Vocês reconstroem a auréola do seio e também fazem desenhos nessa mama perdida? Isso, depende muito do caso. Tem pacientes que vêm que quer só a reconstrução da mama, tem paciente que vem que quer fazer um desenho já para apagar, passar por cima disso. Depende muito da autoestima da paciente que vem, né? E qualquer mulher pode ser tatuada ou há algumas regras? Não, tem umas regras a seguir. A paciente tem que vir com o laudo médico liberando, a cicatriz tem que ter mais de 1 ano e depois que a gente faz a seleção, ela vem até nós para a gente conversar com ela, para ver se ela não vai se arrepender, se não é por impulso que quer fazer ou por causa da raiva, da dor, do que passou, ou se quer mesmo passar por cima daquilo, né? E o resultado desse trabalho é muito bonito. Há até um site chamado Pink, um site americano, que reúne um vasto banco de dados com sugestões de imagens para que as mulheres cubram essas cicatrizes. A Rose descobriu um câncer de mama em 2013 e de lá para cá passou por vários procedimentos, incluindo uma mastectomia que removeu todo o seio esquerdo. E você descobriu o projeto A Favor da Vida por acaso, não foi? Foi. Eu procurei diversos estúdios que proporcionavam esse trabalho, né? Até que eu cheguei ao Christian, que soube do projeto, e aí eu vim até ele para fazer, né? O que você tatuou? Flores rosas, principalmente, né? E coloridas, né? Coisas coloridas. E a tatuagem cobre toda a mama? Não toda, mas a parte externa, da parte do meio até a parte externa do seio. E você gostou do resultado? Adorei, tô adorando. Realmente recuperou a autoestima? Nossa, demais. A autoestima é outra. Se sente uma mulher poderosa agora com um seio colorido? Colorido, tudo assim, maravilhoso. Lutar contra um câncer de mama é algo muito caro. Essas cirurgias que você fez, elas são extremamente custosas. Então, quando você descobriu esse projeto gratuito, foi maravilhoso, não foi? Como é que foi? Espetacular. Então, como você falou, né? Tudo é dispendioso, você gasta muito, todo um processo que você passa, né? E sendo gratuito, nossa, abre portas, né, para você ter a possibilidade de fazer, ficar com a autoestima elevada, né? Tudo de bom.
Não são só as cicatrizes da mastectomia que incomodam as mulheres que enfrentam o câncer de mama. A queda dos cabelos devido à quimioterapia também abala a autoestima dessas mulheres. Por isso, desde 2013, a ONG Cabelegria distribui gratuitamente perucas em vários pontos de São Paulo. Um deles fica aqui, no Instituto de Câncer Dr. Arnaldo. A Mariana é uma das fundadoras da Cabelegria. Como que surgiu a ideia de criar essa ONG? Bom, a ideia veio da vontade minha e da Milene, que é outra fundadora, de cortar o cabelo. Então a gente decidiu cortar os nossos cabelos e fazer essa doação. Então a gente criou um evento no Facebook e chamou as amigas. E acabou viralizando. Então em uma semana já tinha mais de 1.500 pessoas querendo doar o cabelo. E a gente falou, bom, é um número expressivo, né? E a gente começou a receber esses cabelos, decidimos criar a campanha Cabelegria de arrecadação de cabelo. E chegou no momento em que a gente se viu num ponto que ou a gente levava esses cabelos para um hospital e fazia essa doação, ou a gente parava de fazer a campanha, porque as pessoas estavam cobrando, queriam saber para onde iam esses cabelos. E a gente foi levar para o hospital os cabelos e viu que o hospital não tinha confecção própria da peruca. Então, nenhum hospital que a gente foi levar os cabelos tinha confecção. A gente pensou, vamos tentar fazer todo o processo. Aí a gente começou a buscar parceiros e aí conseguimos um parceiro na confecção de peruca e começamos a fazer todo o processo de arrecadação de cabelo, confecção de peruca e entrega. Para doar para você, da Carol, nossa produtora, que trouxe aqui o cabelinho dela. E eu quero que você me explique se essa é a forma correta de doar o cabelo, tá certinho? Tá certinho. Bom, o mínimo é 20 centímetros, então ele tem o mínimo. A gente pede para a pessoa, quando for doar, amarrar bem o cabelo, porque o cabelo, se ele solta do elástico, ele cai e aí não vai dar mais para juntar. A gente, não sei se vocês sabem, mas a gente tem cerca de 180 mil fios de cabelo na cabeça. Então é como se você pegasse fio por fio e juntasse pontinha com pontinha para poder juntar. Então não dá. Então a gente pede para amarrar bem, não armazenar molhado, porque ele pode mofar. E se mofar a gente não consegue usar para confecção. Como é que as pessoas fazem para entregar esse cabelo para a ONG? As pessoas podem trazer nos bancos de perucas físicos que a gente tem. As pessoas podem levar no banco de perucas móvel e mandar por correio também. Importante lembrar que os pacientes que querem peruca e que não são de São Paulo também podem pedir peruca através do nosso e-mail, que é cabelegria@gmail. E as pessoas que querem doar também cabelo podem procurar os bancos de perucas físicos no nosso site, que é cabelegria.org. Hoje é um dia muito especial para Maria Gilvandetti. Vem pra cá, Maria, seja bem-vinda. Depois de 8 meses de tratamento, chegou a hora dela escolher a peruca. Olha só quantas opções você tem aqui hoje. Tá feliz? Feliz. Tá animada? Tô animada. Rose, vem pra cá. A Rose é a responsável por esse setor e ela que vai ajudar a Maria a escolher. Ela trabalha aqui no Instituto de Câncer Dr. Arnaldo. Vamos começar então? Sim. Pode sentar, fique à vontade. Você gostou dessa? Gostei. É essa ou você quer outra? Quer pôr de novo pra você ver qual que você decide? Acho que é essa. Ronaldo, filho da Dona Maria, o que você achou? Eu achei super bem. Você achou que ela tá bonita? Sim. É, tá feliz? Bacana. Gostou de ver sua mãe cheia de mechas? Sim. Nós também Felicidade, gostamos, né? Felicidade no rosto. É. Isso não tem preço? Tem não. Ver sua mãe voltar a sorrir assim, esse sorrisão bonito? É. Demais. Ai, que chique. E ainda tem mais um presente pra você, que é um bom. lenço. Já a Maria das
Dori já está com a sua peruca há uma semana. E aí, como é que você está se sentindo? Sentindo linda. E está Adorei. linda mesmo. Estava esperando. Era o momento. Cheguei no momento, ela já estava aqui. Era pra ser minha. E foi fácil a escolha? Porque, olha, a peruca caiu como uma luva em você. Você tá linda. Bem natural, não? Bem natural. Estou me sentindo muito bem. E como que você descobriu a Cabelegria? Vindo aqui, fazendo a químio. Aí, semana passada, estava sentadinha ali, fui convidada para conhecer as perucas. Então, cheguei, conheci, gostei muito. Foi muito bem recebida pelo time de voluntárias. Muito, que está sempre aqui ajudando, né? Muito, são pessoas que eu não esperava. Porque nunca a gente espera que vai ter um... Mas foi, não quero chorar. Desde a cirurgia até hoje, está assim, não sinto nada, graças a Deus. Que bom. Muito bem. E que continue assim, O linda. Olha, hoje vamos falar sobre o Outubro Rosa, gente, mas deixa eu agradecer ao Instituto de Câncer Dr. Arnaldo. O site é o www.drarnaldo.org, Cabelegria. E a gente comentava aqui, eu e o Dr. Felipe Ades, que é oncologista, o quanto que tratar também do emocional dessa mulher faz toda a diferença no tratamento, né, Dr. Felipe? É verdade. É uma situação muito difícil, né? É a primeira vez, talvez, na vida dessas pessoas que elas estão se confrontando com uma doença grave, que pode tirar a vida delas, né? Então, é fundamental estar amparada não só pela equipe que está acompanhando, como com a família, os amigos, com as pessoas que estão em volta dela, que gostam dela. E deixar essa autoestima mais fortalecida, né? Ela passar por esse momento, que é um momento complexo, mas muito importante, muito necessário para chegar à cura também. Então, um beijo pessoal da Cabelegria. O site é o www.cabelegria.org e também o Serviço Instituto Arte de Viver Bem. Lembrar, gente, que o ônibus rosa do Circuito Casa de Mulheres vai estar amanhã, dia 3 de outubro, em frente à Fiesp, aqui na Avenida Paulista, oferecendo diversas atividades e também médicos ali para tirar suas dúvidas sobre a saúde da mulher. O evento é das 9 da manhã às 5 da tarde, é gratuito e aberto ao público, você pode e deve ir lá. Bom, volto já com o Dr. Felipe Ades, que vamos falar sobre, de verdade, o que é o câncer de mama, se hoje em dia tem mais mulheres e mais cedo, mais jovens tendo câncer, que antigamente não tinha, o porquê. E mais do que isso, vamos tirar suas dúvidas. Então, mande suas perguntas, que o Dr. Felipe Ades, que é oncologista, já explica tudo pra gente. Volto em 2 minutinhos, tempo para você já aproveitar e ligar. Voltando com o Dr. Felipe Ades, que é oncologista, hoje vamos falar do Outubro Rosa. E a gente começou o nosso bate-papo, o Dr. Felipe disse algo importantíssimo. É um mês de conscientização para toda mulher lembrar que tá na hora de fazer seus exames, né? Exato. E hoje eu vim de rosa, gravata rosa e o pin rosa. Em homenagem, eu te trouxe aqui o pin rosa obrigada, vou colocar. Que é o símbolo da campanha legal de prevenção ao câncer de mama, né? Que é o símbolo do Outubro Rosa. E não, gente, que necessariamente a gente tem que fazer os exames todos nessa época do ano, mas você tem que fazer uma vez por ano. Mas o legal de quando a gente está no Outubro Rosa, ó lá, é que você também já foca nisso e já fala, bom, vou já escolher esse como mês de outubro, como mês para os meus exames todos, né? Exato. Como a gente diz que a gente tem que fazer esses exames anualmente, outubro é ótimo, porque você faz um outubro por ano, obviamente, então uma vez por ano você lembra que tem que fazer seus exames. E o próprio Outubro Rosa já te lembra. Exato. Que é muito bom. A função das campanhas de conscientização é essa, né? Lembrar as pessoas de que existe essa doença e existe um método para prevenir e para aumentar a chance de cura por ela. Vamos começar com os nossos mitos e verdades? Vai mandando suas perguntas que o Dr. Felipe já responde. Vamos ver o primeiro? Não tenho histórico familiar de câncer de mama, portanto não corro o risco de desenvolver a doença. Isso é um mito, na realidade, né? Toda mulher tem risco de ter câncer de mama. O risco ao longo da vida não é um risco desprezível. A gente hoje estima que uma mulher em cada 8 vão ter câncer de mama ao longo da vida. Então, mesmo que não exista história familiar, tá? Então, é importantíssimo todas as mulheres fazerem o rastreamento para câncer de mama. Agora, o rastreamento consiste em mamografia, ultrassonografia também, um complementa o outro? Em geral, a gente recomenda apenas mamografia para a população em geral, pessoas que não têm nenhum detalhe da anatomia,
e eventualmente o médico pode pedir um ultrassom para complementar, né? Mas o método fundamental é a mamografia. Agora, mulheres que têm um prótese de silicone também devem fazer a mamografia e não tem risco da prótese também estourar, né? Esse era um medo que a gente tinha no passado, de que a prótese, a mamografia poderia prejudicar a prótese, e hoje com as colocações de prótese embaixo do músculo, ou as próteses mais modernas, a gente vê que não tem problema fazer a mamografia mesmo com a prótese. Caso o médico julgue que poderia haver um problema fazer a mamografia com prótese, você usa outros métodos. A ressonância, por exemplo, é um método que se usa em alguns casos. Mas é bem seguro fazer mamografia mesmo com prótese. Vamos ver mais um, gente, mito ou verdade? Existem diferentes tipos de câncer de mama. Isso é verdade, né? No passado, a gente achava que era uma doença só com vários graus de agressividade, mas dos anos 2000 para cá a gente está vendo que são de doenças diferentes. Hoje a gente já identifica 4 doenças diferentes, que a gente chama de luminal A e B, triplo negativo e HER2 positivo, e cada uma dessas doenças a gente vai tratar de maneiras diferentes. Mas são graus de agressividade diferentes? Cada tipo de doença tem uma agressividade diferente. É como se fossem doenças diferentes que aparecem na mama. Então a gente sabe, por exemplo, que o luminal A, que é um câncer mais parecido com a célula da mama, é um câncer que cresce mais devagar, que em geral é um câncer que acontece em mulheres mais velhas. E o câncer triplo negativo, por exemplo, é um câncer um pouco mais que a gente chama agressivo. Ele cresce um pouco mais rápido e, em geral, a gente precisa fazer mais tratamentos para esse tipo de câncer. Agora, sabe-se o que pode causar cada um desses tipos de cânceres ou não? Os tipos específicos a gente não sabe ainda o que faz cada um ser de uma maneira diferente. A gente sabe que tem incidências diferentes em populações diferentes. Tipo? Tem mais HER2 positivo em população asiática, tem um pouquinho mais de triplo negativo em população africana, mas o porquê disso a gente não compreendeu ainda. Não sabe se é alimentação, se alguma coisa do dia a dia, poluição, essas coisas, sei lá, né? Não existe nenhum dado que te vá apontar em nenhuma dessas direções, né? O que a gente sabe que aumenta o risco de câncer em câncer em geral, reposição hormonal, por exemplo, isso aumenta o risco de câncer de mama, mas é basicamente, e assim, dieta, exercício, sempre são fatores que previnem, né? Uma boa dieta, manter atividade física e manter um peso adequado são fundamentais para prevenir todos os tipos de câncer, não só o câncer de mama, né? Vamos ver mais um. Fazer mamografia anualmente é fundamental para detectar tumores. Isso é verdade, Isso é verdade, né? A gente preconiza que todas as mulheres a partir de 40 anos façam mamografia, e no Brasil a gente preconiza que faça a cada ano. Anualmente você repete a mamografia e aí você consegue ter uma comparação ano a ano, né? Então, começando aos 40 anos e anualmente tem que fazer a mamografia. Eu já comecei aos 35, porque eu tenho prótese de silicone. Então, e aí a gente às vezes fala assim, mas será que começar mais cedo? Eu falei, gente, não custa, né? Esse exame é pra gente aproveitar, não é? E nada melhor do que a gente ter um diagnóstico o mais cedo possível. Porque quando a gente tem um diagnóstico, por isso que a gente não pode ter medo de diagnóstico, a doença já está instalada. Exato. Então não adianta você ter medo. Eu prefiro não saber. Mas não adianta não saber, a doença está lá. Não é quando a gente sabe, ela se instala. Não é isso, ela já está lá. Então tem que saber o quanto antes. O que eu falo para os pacientes não adianta você fechar o olho e imaginar que o leão vai sair da sua frente. Não. Ele continua ali. Então é importante a gente saber se existe a doença sim ou não. E é importante saber isso. Detectando precocemente, a gente cura mais de 90% dos casos. Quer dizer, quase todo mundo fica curado, quase todas as pacientes ficam curadas quando a gente detecta precocemente. E muitas mulheres têm medo da dor da mamografia, né? A mamografia é um exame desconfortável, ele não é um exame confortável. É um exame que causa um pouco de desconforto, mas não é doloroso, como você falou. E os benefícios que você vai ter de fazer a mamografia, eles são muito maiores do que aquele desconforto que você vai ter naquele momento. E que é momentâneo. Se você ficar quietinha, como na verdade os médicos te pedem sem respirar e obedecendo o que ele diz, em 5 minutos, 4 minutos o exame já está pronto. É um exame rápido. Pouco tempo. Vamos ver mais um? Dor nas mamas é sinal de câncer. Não, isso é mito, na realidade. Mama dói, não dói? Assim, as variações hormonais podem causar dor, né? O que causa dor, em geral, no corpo são distensões das cápsulas, dos nervos e tal. Então, a própria alteração menstrual pode causar aumento de nódulos na mama que são benignos e pode causar dor. Então, dor não necessariamente é câncer, é lógico. Apareceu uma dor que não tinha antes, convém investigar. Pode não ser câncer de mama, mas pode ser outra coisa que tem que ser tratada. Não é para ficar sentindo dor. Mas não é para esperar dor, nem apertar o bico do seio para ver se sai alguma coisa, nem fazer o autoexame e não fazer a mamografia, os meus exames, né? Exato, de maneira nenhuma. Assim, o autoexame, ele não substitui a mamografia. Tá? O autoexame, ele é capaz de detectar tumor? Mas ele detecta tumores grandes. Então, a gente não quer detectar um tumor no tamanho de um limão, a gente quer detectar um tumor no tamanho de um grão de arroz, porque daí a gente aumenta a chance de cura, tá? Então, não é proibido fazer o autoexame, mas não substitui a mamografia. A mamografia continua sendo o principal exame. Melhor fazer todo ano a mamografia
e percebeu alguma coisa diferente, textura de pele, ou então a forma da mama que mudou, vai ao médico, né? Exato. Durante esse ano, né? Sim. Vamos ver mais uma, é o último mito ou verdade. Vamos para as perguntas. Ó, essa aqui é legal. Antitranspirantes e sutiãs com armação de arame pode ocasionar câncer de mama. Esse é um mito. Gigante, esse é um mito. né? Mas existe talvez uma associação que causou o mito, né? A gente foi vendo estatisticamente que você tem mais cânceres de mama nesse quadrante superior e lateral, que é o próximo à axila. Isso acontece porque o câncer vem das glândulas mamárias, que existe em maior concentração nessa área. Então associou-se com o desodorante, né? O sutiã não tem nenhum tipo de associação. Ele foi pode só machucar uma coisa... só, mas não causa Exato, câncer, né? exato. Então foi só uma associação, não é o desodorante que está causando isso. Bom, volto porque tem tantas perguntas para o doutor Felipe responder, mas dá tempo de você mandar as suas perguntas também. Voltando com o doutor Felipe Ades, que é oncologista, vamos ver as dúvidas que surgiram. A primeira é da Mel. Minha mãe faleceu de câncer de mama quando tinha 33 anos. Hoje tenho 28. Gostaria de saber se, como prevenção, somente realizar o ultrassom das mamas é o suficiente em meu caso, já posso fazer mamografia. Essa é uma pergunta interessante. Na realidade, aqui tem uma situação um pouco diferente. Quando você tem alguém na família que tem câncer de mama precocemente, em idade inferior a 50 anos, existe um risco maior dessa pessoa ter uma mutação que a gente chama de BRCA1 ou BRCA2 ou uma outra PALB2. Seria o fator hereditário, fator hereditário, que passa de mãe para filho, isso. Tá. Ou pai para filha. Tanto de pai quanto para mãe. Então aqui o fundamental, eu vendo esse caso, seria investigar se a mãe dela faleceu. Então não teria como investigar na mãe dela. Mas ela investigar se ela tem essa mutação. Mas aí caberia um teste genético para ela? É isso que a gente tem que fazer. Seria, né? Tirar o sangue, ou pode ser feito pela saliva e avaliar se ela tem a mutação. Se ela tiver a mutação, que é aquela mutação da Angelina Jolie, então já seria indicado até fazer a cirurgia da mama antes de aparecer o câncer, porque essa mutação ela está associada com um risco de 80% de câncer de mama. Muito grande, né? Exato. Mas aí faz-se uma mastectomia radical, construção da mama e tudo mais. Mas nesse caso, como uma pessoa não tem câncer ainda, a gente vai operar antes da doença aparecer, ela pode preservar o mamilo. Então a aparência estética fica muito parecida com a mama normal. Tá? Foi bem o que a Angelina Jolie fez, né? Foi exatamente o que ela fez. Na família dela, tinha 4 ou 5 familiares que tiveram câncer de mama. Então a chance é muito grande. Então, nesse caso, a gente preconiza fazer isso. Mas é bom conversar com o médico abertamente. A gente falava isso durante a matéria. Exato. Né, não pode existir barreira entre a pessoa que está se tratando e o médico, né? A pessoa tem que ter todas as informações que ela precisa para tomar decisões os mais apropriadas possíveis para a vida dela. Então, Mel, é bom você conversar com o teu médico, fazer o teste genético direitinho e conforme o resultado você decidir com ele o que pode ser feito. Exato, né? É isso mesmo. Vamos ver mais uma. Thalita, é verdade que as mulheres que menstruam muito cedo têm mais chances de ter câncer de mama? Isso é verdade, sim. Mas é uma coisa que a gente não pode evitar, na realidade. A gente sabe que boa parte dos cânceres de mama, eles acontecem por conta da hiperestimulação pelos hormônios. Então, a mulher que começa a menstruar cedo e termina de menstruar tarde, ela fica muitos anos exposta aos hormônios do ovário. Essa oscilação, né? Exato, e aumenta um pouquinho o risco de câncer de mama, mas não há nada que a gente possa fazer para prevenir isso, é só uma associação que a gente identificou. Tem muitas mulheres que acabam suspendendo a menstruação justamente pensando nisso, quer dizer, porque aí você não tem essa intervenção tão forte dos hormônios. Foi provado que isso de fato ajuda ou não? Suspender os hormônios funciona muito bem quando está tratando o câncer de mama, né? Isso a gente foi provado várias vezes. Mas como prevenção, não? Como prevenção, não necessariamente. Só em alguns casos específicos, quando tem história familiar importante, a gente pode usar o tamoxifeno. Mas o tamoxifeno ele não é um bloqueador da função do hormônio, ele vai simplesmente impedir a mama de perceber o hormônio circulante. Isso também tem que ser conversado com o mastologista, porque há efeitos colaterais do uso desse medicamento. Quer dizer, são várias as linhas que podem se seguir de acordo com a individualidade de cada mulher, né? Exato. Hoje a gente sabe que o câncer ele é uma doença que vem das suas próprias células, então cada pessoa vai ter uma doença diferente. É importante a gente sempre entender essa individualidade e fazer o melhor tratamento para a melhor pessoa em cada momento. Vamos ver mais uma. Sofia, cisto na mama pode virar câncer? Há 5 anos foi detectado no meu seio direito e desde então faço acompanhamento médico, mas continuo preocupada. Não se preocupe com cisto, tá? Cisto é sempre cisto. É uma cavidade cheia de líquido, isso é uma coisa habitual da mama e é muito tranquilo, tá? Não vira câncer de maneira nenhuma. Agora, não é porque você tem cisto que você não possa desenvolver câncer de mama naquela mesma mama. Então é necessário continuar o acompanhamento não pelo cisto, mas para prevenir o câncer de mama. O cisto não vira, mas um câncer de mama pode surgir como pode surgir em qualquer outro lado. Né? Exato, pode aparecer na outra mama, por exemplo, mas esse cisto não tem nenhum problema. Tá. Então pode ficar tranquila, mas continue indo no médico. Sabe que às vezes a gente fala ficar tranquila, a pessoa fica tranquila demais, né? Tem que manter o mesmo nível de estresse o tempo todo, sempre ficar atento à saúde.
cuidar da saúde uma vez por ano, marcar um mês para você fazer seus exames. É uma vez só, que vai 2, 3 vezes, mas você já acaba tudo e fica tranquilo o resto do ano, né? Exato. Vamos ver mais uma. Rebeca, minha avó e 2 tias tiveram câncer de mama. Todas antes da menopausa. Posso ter predisposição a desenvolver essa doença? Quais cuidados devo tomar? Esse caso aqui cai mais ou menos na mesma situação da primeira pergunta, né? A gente precisa saber aqui exatamente qual foi a idade em que isso aconteceu, mas tem uma história um pouco forte aqui. Você vê que na linhagem é de primeiro grau, né? Tias, né? Então a gente teria talvez que avaliar a idade e os tipos de câncer para talvez pedir um teste genético aí. Com certeza ela tem um pouco mais de propensão a ter câncer do que uma mulher que não tem essa história. E mesmo em não havendo esse gene especificamente, a gente sabe que o risco dela é um pouquinho maior do que o risco da população em geral. Mas só vale a pena fazer a cirurgia da mama se tiver os genes BRCA1, BRCA2 ou PALB2. Ou se não tiver esses genes, ela pode só encurtar esse tempo de fazer mamografia. Segue acompanhamento de acordo com o seu mastologista. A gente pode seguir anualmente, se não tiver nada. Se tiver alguma alteração que ele julgue um pouco mais suspeita, a gente encurta para cada 6 meses. Tá. Então, Rebeca, conversa com o seu médico. E a gente fala em teste genético, há uns 10 anos atrás, 5 anos atrás, a gente falava, longe da realidade. E hoje o custo diminuiu bastante também, né? Exato. Se a gente para pensar, o primeiro sequenciamento do DNA humano custou $100 milhões. Então, gente. Hoje custa 1.000 sequenciar o DNA inteiro do corpo humano. Mas o DNA inteiro é uma busca gigante. Exato. Né? O DNA a gente está falando de 30 mil genes. Aqui a gente está interessado com 50, 20. Então, bem mais barato. Vai ficar bem mais e vale a pena. Para quem, por exemplo, tem casos assim, né? Para casos específicos, são exames que salvam a vida da pessoa. E não só da pessoa, como da família. Porque se ela identifica que ela tem essa mutação, a família inteira tem que ser testada e toda a família, quem tiver aquilo, vai ser salvo por essa informação. E aí, gente, bom lembrar mais outra coisa importante, pelo menos eu acho, conversar com o seu médico antes de você fazer o exame também. Porque não é porque você teve ali, que no seu teste genético, você tem a propensão a ter a doença, que você vai ter a doença. Então, quer dizer, a gente sabe que o lado emocional da pessoa também vale bastante quando o assunto é a recuperação ou evitar muitas doenças também, né? Exato. A gente sabe hoje que estresse, esse tipo de coisa, não interfere no desenvolvimento da doença, mas interfere no tratamento. E aí tem 2 possibilidades. Uma porque a pessoa não faz o tratamento corretamente e existe ainda uma possibilidade de uma depressão, uma coisa do tipo, estimular hormônios que fariam a doença crescer. Então, não gera doença, mas pode atrapalhar o tratamento, esse tipo de coisa. Então, converse com o seu médico abertamente, viu, gente? Vamos ver a última pergunta de quem é? Da Maria. Tem o silicone nas mamas, então gostaria de saber se a prótese aumenta o risco de câncer. Essa informação é parcialmente verdade, mas não para as próteses atuais. No passado foi identificado que uma marca de prótese francesa fazia uma resposta inflamatória e gerava não câncer de mama, mas linfoma. E aí identificaram uns 28, 30 casos. Eu me lembro 28 de cabeça. Isso faz uns 10 anos. Faz um tempasso isso. Eu lembro que foi bem quando eu troquei a minha minha era francesa. Eu falei, vamos trocar e trocar. Essa prótese foi tirada do mercado e nenhuma das próteses atuais aumenta o risco de nenhuma doença. Agora, é importante saber isso. Dizer que as próteses francesas são péssimas. Aquela específica tinha esse problema, porque, na realidade, era uma resina que tinha os poros, que causava um pouco de inflamação, mas isso aí já foi identificado e retirado do mercado. Não existe mais nenhum tipo de risco em relação à prótese de mama. Até outro dia eu estava lendo na internet, claro que na internet tem notícias fantásticas, tem notícias que a gente tem que ver se aquilo é real, se não é também, porque isso é outra coisa. Nem abra seu exame, eu já nem pego mais o meu estado de exame, eu já mando entregar direto para o médico. Porque aí a gente procura na internet, a gente sempre está quase morrendo, né? A internet pode ser um furúnculo, você está quase morrendo. Então, a internet tem de tudo. Ela faz diagnóstico, tratamento e diz quantos dias você vai viver ainda, né? Mas depois você vai no médico, não era nada daquilo, você não tinha nada. Exato. É um instrumento muito bom, mas tem que ser bem utilizado, né? Você tem que procurar informações confiáveis. E é o que eu falo sempre no meu site também. Se achou alguma coisa interessante na internet, não começa a usar aquilo. Sim. Imprime e leva para o seu médico. É verdade. E aí conversa com ele se vale a pena ou não aquilo para o tratamento. E numa dessas minhas buscas, eu vi lá uma pesquisa que dizia que eles perceberam que a maior parte das mulheres que tem silicone acabam indo com mais frequência ao médico fazendo seus exames ginecológicos. Então fica mais atenta, porque você não consegue apalpar, porque você sente a prótese. Então você faz mais mamografia. Então se descobre antes mulheres muitas vezes que têm a prótese simplesmente porque elas não vacilam
um ano, não pula um outro. Todos os anos, regradamente, a gente está no médico, né? Exato. Quanto mais atento você tiver à sua saúde, menor a chance de você ter algum problema, Verdade. Vou passar os contatos do Dr. Felipe Ades, ó, só lembrando o site, drfelipeades.com.br, Instagram, @Dr. Felipe Ades, e Facebook, Dr. Felipe Ades, e ali vai ter todas as informações. Bom lembrar, gente, vá ao médico, faça seus exames direitinho, siga a orientação que o seu médico te passar com individualidade. Se para sua amiga ele pediu para voltar daqui 2 anos, para você em 6 meses, volta em 6 meses. Exato. E, Kátia, esse é um tema muito amplo, né? Não acaba essa discussão. Não acaba. Então, eu tenho, como eu disse outra vez, uma página no Facebook, a gente faz transmissões ao vivo, e amanhã, às 8 horas da noite, a gente vai continuar a conversa sobre câncer de mama. Legal. Amanhã às 8 horas? Na minha página no DR Felipe Ades do Facebook. Tá? Então é só chegar ali que você vai ter mais informações. E o melhor que você pode, como uma live ao vivo, você vai tirando perguntas, suas dúvidas, exato, né? exato. Que bom, aproveite, gente. Informação nunca é demais. O nosso espaço aqui é de prestação de serviço, é para te informar. Mas siga a orientação exclusiva do seu médico. Não veja o que estão dizendo por aí, que é a cura milagrosa do câncer. Vai pelo seu médico. Eles vão passar a vida estudando e se atualizando para saber as últimas novidades, o que pode, o que não pode, porque existem congressos no mundo todo. Então não dá para a gente jogar a toalha, nem para a gente seguir o caso do fulano ou da ciclana específico. Converse com o seu médico. Essa relação médico-paciente tem que ser de total transparência, então pergunte mesmo. Obrigada mais uma vez.